Fique à vontade. Fique à vontade. O microfone, se você também quiser, se você também se sentir à vontade. É melhor a gravação? É. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações. Prazer estar de volta a casa aqui, primeira vez depois da pandemia, né? Um período que a gente ficou bem afastados, né, fisicamente, né, mas a casa, fiz várias palestras online para casa, isso foi muito importante, né, a divulgação espírita através da internet. Então, se tem algo que a pandemia nos deixou como lição, né, como legado, foram as palestras online, né, a casa que fez, a casa onde eu também faço parte, também começamos a fazer, né, porque a gente também tinha essa preocupação, né, até para deixar como um legado, né, porque que a gente gravou há 2 anos, hoje a gente consegue assistir, daqui a 2, 5, 10 anos, a gente também vai conseguir assistir aquilo que a gente deixou lá atrás, né, como lição. Então, nada substitui, né, estar presencialmente, né, nas casas. Infelizmente, muitas casas estão retornando já às suas atividades, e hoje é a primeira vez presencialmente aqui na casa. Então, obrigado pelo convite e espero poder atender as expectativas aqui da casa. Bom, essa palestra que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, eu fiz pela primeira vez online, né, até a pedido de uma outra casa espírita, e aí eu achei a reflexão interessante e estou fazendo em vários outros lugares que eu estou indo. Acho que vale a reflexão para todos nós, né? A questão de sermos luzes, né, onde quer que a gente esteja. Quando a gente fala em luz, normalmente a gente imagina a luz de uma casa espírita, de uma igreja, né? Mas da porta do centro para fora, é que nós temos que mostrar se somos realmente luzes ou não. Se aquilo que a gente aprende dentro da casa espírita, a gente coloca em prática ou não. Porque aqui dentro de uma casa espírita, de uma igreja, né, de um templo religioso, todo mundo se gosta, né, pelo menos a gente imagina que sim, né? O ambiente da casa favorece para isso, né? A espiritualidade sempre nos acomoda, né, de uma forma carinhosa, mas e da porta do centro para fora? É aí que nós realmente temos que mostrar se somos espíritas ou não. Se aquilo que a gente aprende dentro da doutrina a gente consegue ou não colocar em prática. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essas questões do nosso dia a dia. Falando sobre a luz, né, sobre aquela passagem evangélica sobre a candeia e o alqueire, eu confesso que eu não tinha muita noção exatamente do que simbolizavam esses termos, né? Então, quando a gente faz palestra, a gente aprende também, né? Acho que o primeiro beneficiado é o próprio palestrante. E no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho de Mateus, nós temos essa passagem, né, que acho que todo mundo já deve ter ouvido, já deve ter lido em algum livro, né? Não se acende uma lâmpada para deixá-la sobre o alqueire, e sim sobre o candeeiro, para que ela ilumine a todos aqueles que estão na casa. Então, o que significam esses termos, né? A candeia e o alqueire, né? A candeia é essa pequena... Olha que a luz aqui, ó. A candeia é essa pequena peça que ilumina, né, que é abastecida por óleo ou gás inflamável. E o alqueire, simbolicamente, biblicamente falando, seria esse cesto aqui, onde simbolicamente se esconde a luz, ou pelo menos se oculta a luz. E aí uma reflexão que eu deixo para todos vocês, principalmente no momento de dormir, que acho que é o momento que a gente mais reflete, né, depois do nosso dia. Nós estamos sendo a candeia ou o alqueire no nosso dia a dia? Cada um faça essa pergunta para si próprio e seja honesto com a própria resposta, né? Eu estou sendo a luz que ilumina onde quer que eu esteja, ou eu estou escondendo a minha luz onde quer que eu esteja? E todos nós temos algo de bom para oferecer. Todos nós podemos ser luzes. Todos nós. Uns mais, outros menos, né? Uns têm mais a oferecer do que outros, mas todos nós temos algo a oferecer. E principalmente na casa espírita, né? Quem é dirigente da casa certamente vai concordar comigo. E eu falo isso porque hoje eu estou à frente de uma casa espírita. Quantas e quantas vezes a gente não convida alguém para fazer parte da casa, para, né, trabalhar realmente na casa, e aí a gente ouve: eu não estou pronto ainda, eu preciso de mais tempo. De fato, alguns realmente precisam de mais tempo, de mais estudo, mas muitos já têm condições de fazer algo e simplesmente se omitem. Por vontade própria, ou sei lá, por vários motivos que não cabe aqui elencar, mas muitos têm um grande potencial e não aproveitam. E não conseguem colocar em prática esse potencial que têm.
Quando eu falo de ser aproveitado na casa, não é assim só fazer palestra, dirigir um grupo de estudos, trabalho mediúnico, enfim. Tem muitas coisas na casa que alguém pode ser útil. E às vezes a pessoa é um alqueire. A pessoa prefere se omitir, prefere esconder a luz própria. Então por isso que eu convido a todos a fazer essa reflexão. Estou sendo a candeia ou estou sendo o alqueire no meu dia a dia? Na casa espírita, fora daqui, no meu local de trabalho, na minha família, dentro da minha casa. É importante a gente refletir sobre isso. E aí nós temos algumas passagens, né, do Evangelho e de outras obras aqui para refletirmos. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto muito dessa passagem aqui, está lá no capítulo 24. Todo ensinamento deve ser apropriado à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas a quem uma luz muito forte ofusca sem esclarecer. É muito comum, às vezes, a gente estar assistindo uma palestra e às vezes a gente pensa, puxa, fulano deveria estar aqui, essa palestra serviria para alguém que de repente não está. Mas aí fica a reflexão, será que essa pessoa, se estivesse aqui, e você imagina que essa palestra é apropriada para ela, será que ela aproveitaria tudo aquilo que está sendo falado aqui? Será que ela assimilaria o conhecimento, né, que a doutrina espírita nos traz? Porque tudo que está aqui é conhecimento espírita, eu estou apenas repassando, estou apenas propondo a reflexão. Tá? Será que você não pode ser a luz real dessa pessoa no dia a dia dela? Porque muitas vezes nós servimos de exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. Então, absorva a luz que você está tendo a oportunidade de ter agora e seja essa luz no seu dia a dia, para aquela pessoa que eventualmente você julga que precisava ouvir aquilo. E a gente sabe que muitas vezes quem precisa ouvir aquilo que está sendo falado somos nós mesmos. E eu falo por mim. Eu sou o primeiro a ser beneficiado de uma palestra que eu faço. E o mais responsável, né? Porque, querendo ou não, quando a gente prepara uma palestra, a gente estuda, né? A gente adquire um pouquinho de conhecimento e aí a responsabilidade é maior ainda. Então, seja a luz na vida dessa pessoa. No momento ela não está preparada para ouvir, mas uma sementinha vai ser plantada. Em algum momento essa sementinha vai germinar. Se o terreno, né, dessa pessoa estiver fértil. E de repente você pode ser a pessoa responsável para isso. Sem obrigar ninguém a nada, sem forçar ninguém a acreditar em nada, né? Principalmente às vezes pessoas que acreditam em outras, que seguem outras religiões, né? Não querem impor o seu conhecimento, não querem impor a sua verdade. Mas seja um exemplo para essa pessoa, seja a luz na vida dessa pessoa. E Deus marca sempre o tempo certo para cada um de nós. Às vezes esse terreno não está fértil nesse momento, mas em algum momento ele vai estar. E a gente precisa ter essa sensibilidade, essa paciência principalmente. Né? Continuando no Evangelho, capítulo 24, o que a prudência manda calar momentaneamente, deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva, a obscuridade dispersa. Ninguém fica nas trevas eternamente. Ninguém não vai buscar a luz para sempre. Por mais criminoso que alguém seja, por mais errado que estejam sendo feitas as atitudes dessas pessoas, em algum momento serão tocados. Pode demorar um pouco mais, pode ser que a gente não consiga ver, mas em algum momento a luz de Deus vai tocar essas pessoas. E às vezes o que elas precisam é de como eu disse, uma sementinha para que sejam plantadas no coração dessas pessoas. E às vezes nós podemos ser os semeadores. Podemos ser, como diz a oração de São Francisco, um instrumento da paz de Deus para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, por isso que eu volto à reflexão. Somos a candeia ou somos o alqueire? Será que eu não tenho nada a oferecer para ninguém? Será que eu não posso ser a luz na vida de alguém? É a reflexão que acho que vai ficar martelando nas nossas cabeças na manhã de hoje. Deus, tendo lhe dado a inteligência para compreender e se guiar nas coisas da terra e do céu, quer racionalizar a sua fé. É preciso não colocar a lâmpada sobre o alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. E bendito seja a doutrina espírita que nos proporciona a fé raciocinada. Acho que talvez o maior legado que Kardec deixou para a doutrina é a fé raciocinada. E nós vivemos tempos em que a fé raciocinada precisa ser colocada em prática cada vez mais. Absorver informações que a gente tem no dia a dia, pensar sobre isso, analisar se aquilo faz sentido ou não,
e colocar em prática da melhor maneira possível e, principalmente, tomar as melhores atitudes. E muitas vezes as pessoas não tomam atitudes corretas baseadas nos conhecimentos espíritas. Simplesmente se deixam levar por informações, por opiniões, sem racionalizar aquilo. Então, nós, enquanto espíritas, temos, eu sempre falo, espírita não é melhor que ninguém, mas tem um dever a mais perante outras religiões, que é a questão da fé raciocinada. Outras religiões não proporcionam tanto quanto o espiritismo isso. Não proporcionam às pessoas pensar sobre aquilo que está sendo falado. Alguém vai lá na frente de um altar, fala aquilo que imagina que seja a verdade absoluta, e as pessoas ficam ali ouvindo, muitas vezes sem a oportunidade de ter uma opinião a respeito, né? E muitas vezes são subjugados perante aquilo que está sendo falado. No espiritismo a gente não encontra isso. No espiritismo nós pensamos a respeito, absorvemos o conhecimento e colocamos em prática na medida do possível e na medida das condições de cada um. É isso que a doutrina, é isso que Kardec nos deixou e é isso que o espiritismo espera de cada um dos seus frequentadores. Existe aqui um sumo sacerdote, alguém dono absoluto da verdade, existem opiniões, existem reflexões, cada um, né, age de acordo com aquilo que mais lhe convém no dia a dia. Mas a base precisa ser sempre a fé raciocinada. Sempre. Não só dentro das questões espíritas. Da porta do centro para fora, principalmente. E aí essa frase que está lá no livro dos Espíritos, ou Evangelho, não recordo agora, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tem um livro que eu gosto bastante, não sei se todos conhecem, chama Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz. Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo tem sempre uma mensagem correspondente. Esse livro foi publicado em 2 volumes, tem um que é a capinha azul e aquele ali é a capinha roxinha, que é mais condizente com o trecho que a gente está lendo aqui. Para quem faz Evangelho no lar, é uma boa dica, né? Às vezes a pessoa lê um trecho, às vezes não entende direito aquilo que está sendo falado ali, e tem sempre uma mensagem correspondente e complementar àquilo que está sendo lido. Sobre esses trechos que nós lemos até agora, está lá no item 284 desse livro, chama Qualidade da Luz. O trecho é bem longo, né? São mensagens de uma página e meia. Peguei só esse trechinho aqui para a gente refletir. É lógico que a candeia deve estar sempre visível e distribuindo a claridade para todos. Contudo, é muito importante a qualidade da luz, pois há quem mostre a lâmpada do Evangelho e coloque nela a tonalidade que deseja. E às vezes é a tonalidade que cada um tem para oferecer também. Então, todos nós temos algo a oferecer, seja uma luzinha fraquinha, seja uma fogueira gigantesca, mas todos nós temos algo a oferecer. E o mais importante é desenvolvermos essas habilidades. Às vezes a gente simplesmente ouve uma palestra, lê um livro e aquele conhecimento fica no bolso. E aí? O que eu vou fazer com esse conhecimento? O que eu posso pôr em prática no meu dia a dia, daquilo que eu li, daquilo que eu estou aprendendo? Às vezes a gente simplesmente não faz nada com isso. A gente ouve, tá, ok, né? Depois sai, né, da porta para fora do centro. O que você ouviu lá? Não lembro direito. Precisamos refletir, precisamos pôr em prática, principalmente. O Espiritismo é prática, não é só ouvir alguém falando, não é só ler um livro, não é só assistir um filme. Agora, em setembro, vai estrear mais um filme espírita, né? Graças a Deus. Em outubro vai ter um outro filme documentário sobre o Chico. Todos esses conhecimentos, tudo isso que a doutrina está nos oferecendo, a gente precisa aproveitar e colocar em prática. Não é só assistir, não é só ler, não é só ouvir. Vamos agir principalmente. O Espiritismo é ação. Mais do que teoria, é ação. E muitas vezes a gente encontra ação em pessoas que às vezes nem têm uma religião definida, e às vezes a gente vem no centro, frequenta o centro, participa de tudo que o centro oferece e a gente não faz nada. Então, vamos agir. Vamos deixar de ser o ok, vamos ser a candeia, né? Vamos, na medida do possível, na medida de cada um. A providência divina revela a verdade somente de forma gradual e à medida que a humanidade está madura para recebê-lo. Nós estamos aí nesse processo de transição, né, que a gente tem ouvido tanto falar, né, provas e expiações para o mundo de regeneração. E essas verdades, esses conhecimentos estão vindo aos poucos para a gente. À medida que a humanidade está amadurecendo espiritualmente, a gente tem recebido essas informações. Não adianta a gente querer
adquirir um conhecimento que a gente ainda não tem condições de praticar. Então Deus, a providência divina, né, diz aqui esse trecho, ela sabe o momento de cada um. E a gente ouve sempre aquela máxima, né, no Espiritismo: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Às vezes está aparecendo um serviço para a gente, espiritualmente falando, e a gente fica naquela: depois eu faço, amanhã, depois, sempre depois. Eu fico imaginando sobre a questão da reencarnação, por exemplo. Imagine se a lei da reencarnação fosse de conhecimento de todo mundo, fosse uma verdade absoluta que ninguém contestasse. Será que as pessoas naquela preguiça espiritual não ficariam sempre pensando: já que eu tenho outra encarnação, vou deixar para depois então? Se eu posso resolver numa próxima, não vou resolver agora, depois eu resolvo. E muita gente que tem esse conhecimento pensa assim, o que é mais contraditório. Vou ter outra encarnação, eu vou ter outras experiências, já tive outras, e ainda vou ter outras tantas. Depois eu resolvo. Deixa eu curtir agora, deixa eu viver minha vida descontroladamente agora. Não é por aí. Temos que aproveitar agora. O momento é agora. E a gente sabe pelas informações, né, que o plano espiritual nos traz, que existe uma fila gigantesca querendo voltar. Querendo a oportunidade que a gente está tendo aqui e a gente não está aproveitando. Minha vida é cheia de problemas, tem muitas coisas para resolver. Todo mundo tem desafios. Todo mundo que procura uma casa espírita, normalmente procura porque está passando por algum desafio. Dificilmente alguém vem porque eu gosto da doutrina, quero conhecer a doutrina. Vem porque alguma coisa não está certa na vida. Então vamos aproveitar o que a gente está aprendendo, tentar resolver da melhor maneira possível as coisas do nosso dia a dia. Tudo a gente não vai resolver, mas se a gente tiver pelo menos a nossa fé fortalecida, os nossos propósitos fortalecidos, a gente vai enfrentar todos os desafios com mais calma, com mais tranquilidade, com mais resignação. E essas informações que estamos recebendo servem para nos fortalecer. Sempre. Ninguém recebe algo que não tem condições de pôr em prática, que não tem condições de assimilar. Vamos sempre, quando ouvimos essa passagem do Evangelho de João: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Lembremos sempre que quem disse isso foi Jesus. Pessoas se apropriam das frases dele, e tomam, esses conhecimentos de forma às vezes equivocada. Lembremos sempre que Jesus é aquilo que tem de mais puro e de mais sublime para as nossas vidas. Os seus exemplos, o seu legado, as suas palavras e as suas ações. Qualquer um que tente se apropriar das palavras de Jesus, tomemos cuidado se aquilo realmente essa pessoa está colocando em prática. E muitas vezes a gente sabe que não. O Espiritismo vem lançar a luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Os Espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. As mensagens que a gente recebe, que recebemos ao longo de tantos e tantos anos, que Kardec recebeu, que pessoas de alta confiabilidade, como Chico Xavier, por exemplo, essas mensagens, essas informações foram vindas, da espiritualidade para nos trazer um pouquinho mais de esperança e principalmente fortalecer a nossa fé. Eles não vão trazer algo que seja completamente contrário àquilo que a gente está vivendo hoje. Então, muito cuidado, às vezes, quando a gente pega um livro para ler, está lá psicografado por fulano de tal, pelo espírito tal. Vamos analisar se aquilo tem fundamento ou não, se aquela pessoa é confiável ou não. Porque a gente sabe que quem está do lado de lá não virou santo da noite para o dia. Não é porque é um espírito que tem a verdade absoluta nas mãos e que aquilo que ele está dizendo, a gente tem que confiar cegamente. Às vezes é uma opinião de um espírito, muitas vezes misturada ali com a questão do médico que está transcrevendo aquilo. Então, a gente tem tanta bagagem confiável por aí, e às vezes a gente se deixa levar por uma novidade, alguém que está... Às vezes a gente compra um livro pela capa, estava até vendo aqui a capa desse livro, estou até precisando já desse livro de letras grandes, do Evangelho, que a idade chega, a gente não consegue mais ver aquelas letrinhas pequenas. Mas às vezes a gente compra um livro pela capa. Se a capa é bonita, vou comprar. Eu lembro uma vez, estava lá na livraria da USE, uma senhora chegou lá e falou: olha que absurdo essa capa, era um Evangelho. Olha que absurdo essa capa do Evangelho, não tem nem Kardec na capa. E a linguagem daquela edição do Evangelho, pela
pelo menos o rapaz lá que vendia os livros, olha, ele tem uma linguagem mais velha, as letras são maiores, né? A gente gostou dessa editoria, a pessoa já estava criticando para a capa, sendo que nem tinha visto o livro, o conteúdo, nem tinha visto, né, a maneira como tinha sido, né, editado aquele livro. E muitas vezes a gente faz isso, a gente compra um livro pela capa, ou porque o autor está propagando, está fazendo a sua propaganda, está propagando um ideal, e a gente nem sabe se a pessoa é confiável ou não. Então, vamos sempre ter, de novo, o bom senso e a luz da razão nas nossas vidas. Os Espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer e de se propagar, antes de apresentarem uma outra, e deixam aos acontecimentos o tempo de preparar-lhes a aceitação. Só complementando tudo isso que a gente já falou aqui. Outro trecho do livro Vivendo o Evangelho: conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador que orienta e ilumina os passos de quantos lhe ouvem a palavra esclarecedora. O Espiritismo é a luz, você a candeia, contudo não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. Olha só, o Espiritismo é a luz, e nós somos a candeia, que está, né, reacendendo aquela luz, alimentando aquela luz. Então, só por esse trecho aqui, né, André Luiz já nos deixa a mensagem: não seja um alqueire, não esconda a sua luz, não se esconda, faça, fale e principalmente faça. Falar às vezes é fácil, né? A gente tem às vezes um discurso pronto, né? aquela velha máxima: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas faça sempre o bem, na medida do possível, na medida das suas possibilidades. Outro trecho desse livro também: Jesus disse que ninguém acende uma candeia para lhe tapar a claridade. Da mesma forma, não esconda o que você sabe. Leia, estude e exponha as lições do Evangelho, certo de que o conhecimento é a candeia, mas o exemplo é a luz. Sempre a luz. E antes de encerrar, só tem uma historinha aqui bem interessante para a gente refletir. Só vou tomar uma aguinha aqui, que a garganta está secando. Vamos lá. É do livro Presença de Luz, discografia do Chico Xavier, pelo espírito Augusto César. É um livro de mensagens, né? Várias mensagens diferentes. Tem uma lá que chama Viver em Paz. É uma historinha, né? Uma historinha um pouco mais longa. Tentei dar uma resumida aqui, só para a gente refletir sobre ela. E qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência. Está lá no livro Presença de Luz, não fui eu que inventei. Se alguém quiser brigar com a história, brigue com o Chico ou com o espírito Augusto César. Então vamos lá. Opa! Nos tempos medievais, existia um reino na Itália onde tudo corria às mil maravilhas. Certa vez, parte do território entrou em dificuldade para o relacionamento harmonioso dos cidadãos entre si, gerando conflitos. Quando o desequilíbrio atingiu o auge, reuniram-se os soberanos com os juízes e os conselheiros, né, daquela região, nos quais se inspiravam, e resolveu-se que o filho único do casal, de um desses conselheiros, fosse em missão punitiva ao encontro dos dissidentes, de modo a restaurar os princípios da segurança. Então veja alguns termos já para que nada é coincidência com os dias atuais. Missão punitiva, né, dissidentes, enfim. Querendo resolver as coisas, não com amor, mas com a guerra. O jovem prometeu liquidar todos os inimigos do reino. Certo dia, viram-no convidar as autoridades responsáveis pelos negócios do Estado para um entendimento em praça pública. Entendimento, não se falou em guerra até então. Marcado o dia para o diálogo aberto, notou-se que o rapaz iniciou a reunião pedindo a Deus que abençoasse a todos os que ali compareciam de boa vontade. Terminada a prece, passou a perdoar todas as injúrias contra a sua família. Recebido mais tarde pelos pais, entregou os resultados da missão que executara, sem ameaças, sem lágrimas, sem perseguição,
e sem morte. O pai levantou-se e indagou asperamente: então, o que você fez nas ordens que lhe confiamos? Onde é a sua promessa de destruir os inimigos? O rapaz respondeu com humildade: pai, o mandato com que fui honrado foi honestamente cumprido. Anulei todos os adversários, deles fazendo cooperadores e amigos. Não restou um só dos inimigos do reino. Foi possível transfigurar todos os nossos opositores em companheiros que passaram a trabalhar e a produzir para a comunidade com sinceridade e sensatez. O pai, confundido pela informação, permaneceu em silêncio, mas a mãe, de coração compreensível e justo, adiantou-se para o moço e concluiu o episódio falando-lhe com um manifesto carinho maternal. Deus o abençoe, meu filho. Todas as suas providências foram louváveis. Muitos ganham a guerra, mas você ganhou a paz. Paz que nos beneficia a todos, e precisamos reconhecer que sem paz é impossível sustentar o trabalho do bem. Qualquer semelhança com os dias atuais, com situações que a gente vive, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, não é mera coincidência. Muitos querem propagar a guerra, querem propagar a violência, outros preferem propagar a paz, a questão do entendimento, e aí cabe a cada um de nós refletir. De que forma estou agindo no meu dia a dia? Não vamos pensar tão alto, né? Não vamos transferir a responsabilidade para os outros, embora nós sejamos co-participantes de algumas coisas, mas vamos pensar na nossa realidade, nas nossas guerras internas, nos nossos conflitos mais próximos. De que forma eu tento resolver as tendências do meu dia a dia? Com agressividade, com ódio, com rancor, ou com entendimento, com amor e com a paz? De novo, citando a oração de São Francisco: estamos sendo instrumentos da paz de Deus? Ou que tipo de instrumentos nós estamos sendo? Um instrumento da paz ou da guerra? Nós propiciamos no nosso dia a dia a paz ou a guerra? O entendimento ou o ódio? Cabe a cada um de nós, enquanto espíritas, refletir sobre as nossas atitudes. Sempre falo, volto a repetir, espírita não é melhor que ninguém. Não somos melhores que nenhuma outra religião. Mas nós temos um algo a mais que outras não têm, que é a fé raciocinada. E nós sabemos que tudo aquilo que a gente faz tem consequências. Seja nessa vida, seja numa outra vida, não importa. O bem que fizermos, vamos colher. A gente sempre espera colher o bem, as boas vibrações, a ajuda do plano espiritual que a gente tanto roga, que a gente tanto pede. Vamos receber na proporção que estivermos fazendo o bem das nossas vidas. Agora, se a gente só tem sintonias que não são as mais adequadas, se a gente só tem atitudes que não são as mais adequadas, o que a gente vai esperar para as nossas vidas? O entendimento, a paz, a resolução dos nossos problemas. E aí a gente vem na casa espírita e não tem os problemas resolvidos, entre aspas. Aí a gente fala: aquela casa não presta, o espiritismo não presta, fui lá e não aconteceu nada. Mas por que não acontece nada? Porque as pessoas não mudam suas atitudes. As pessoas não buscam a paz, não buscam a luz. Esperam que outros resolvam. Esperam vir aqui até a casa e que o palestrante resolva os seus problemas, que o passe resolva os problemas, que o atendimento fraterno resolva. Não é assim. A gente vai receber a ajuda que a gente precisa, sim, sempre. Em todas as casas que estão abertas e proporcionando isso. Mas se não fizermos a nossa parte, não vamos ter os nossos problemas resolvidos nunca. A gente pode procurar todas as casas, todos os lugares. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai adiantar nada. E a gente sempre espera que o outro resolva para a gente. A gente sempre espera que alguém pare de fazer as coisas erradas para que as coisas deem certo na minha vida. Sendo que eu posso fazer algo aqui e agora. No meu dia a dia, pequenas coisas. Lógico, a gente não vai resolver os problemas do mundo. A gente não vai acabar com as guerras lá fora, a gente não vai acabar com as discussões lá em cima. Mas a gente pode proporcionar um entendimento. Ouviu alguma coisa que não seja tão bom? Fique quieto, não prolongue a conversa. Não propague algo que não seja verdadeiro e principalmente que vai contribuir. Às vezes a gente recebe no WhatsApp, em grupos, né, que a gente participa,
piadinhas de mau gosto, aquelas, né, mensagens picantes, a gente repassa isso com uma velocidade extraordinária. Agora, a gente recebe uma mensagem de luz, uma mensagem confortadora, a gente fica, puxa, o que vão pensar de mim? Vai ficar aí passando isso? Aí volta a questão: você está sendo a luz, você está sendo a candeia ou o alqueire? E essa reflexão nós temos que ter no dia a dia, em todos os momentos. Estou fazendo tudo que eu posso? Posso fazer algo mais ou já está bom do jeito que está? Aí ali o livre-arbítrio é a vontade de cada um. Para a gente encerrar, a vida se torna luz quando compreendemos que a paz depende de nós. E ainda bem que só depende de nós. Se dependesse dos outros, aí seria mais difícil. Então, essa era a mensagem para a manhã de hoje. Espero que todos nós, e quando eu falo todos nós, eu me incluo nisso, espero que todos nós possamos refletir um pouco a respeito, principalmente quando colocarmos a cabeça no travesseiro à noite, né? Vamos pensar um pouco sobre tudo aquilo que a gente fez no dia a dia. Tem uma passagem, né, do Evangelho, né, de Santo Agostinho, em que ele faz, né, uma análise, né, do seu dia. E acho que mais do que isso, fazer essa análise: estou fazendo tudo o que eu posso? Poderia fazer algo mais? Estou sendo luz onde quer que eu faça? Ou estou escondendo a minha luz e depois eu resolvo? Na próxima eu resolvo. Não é assim que deveríamos pensar. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, que ao final do nosso trabalho aqui na manhã de hoje, cada um leve um pouquinho dessa luz e dessa paz para os seus lares, para os seus familiares, para todos aqueles que estão ao seu redor, e que essa casa seja sempre abençoada e iluminada nos seus trabalhos. E felizmente, né, mais uma luz, né, que se acendeu, desde dezembro, né, você voltar, desde dezembro, né, essa casa retomou a sua luz e tenho certeza que vai iluminar muitos e muitos corações ainda, seja agora aqui presencialmente, seja através das palestras gravadas. Muito obrigado a todos e Jesus esteja sempre conosco hoje sempre. Primeiro, agradecer o Wilson, palestrante, pelas suas boas palavras. Eu acho que aqui fica uma boa mensagem, né? Como disse bem no final, a mensagem de Santo Agostinho, que a gente passe em revista, né, todos os dias, que a gente olhe o bem que a gente teve a oportunidade de fazer e que isso seja a luz, mas que principalmente que a gente possa praticar isso, né? Colocar essa luz em prática e fazer o bem. Voltando ao link que a gente começou, por coincidência eu abri, que nós sejamos um homem de bem. Aí é a oportunidade de sermos luz realmente nesse mundo. Então eu gostaria de chamar os nossos irmãos aqui para que a gente faça o passe coletivo e depois já deixar para outra oportunidade também quem vai querer o passe individual, que eu vou voltar a dar o recado. Bom dia a todos. O passe é um ato de amor, para que possamos tirar o máximo de proveito dessas energias. Vamos tentar acalmar nossos corações, fechar nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade. Pensemos em Jesus. Agora, agradecidos por termos recebido essas energias, vamos vibrar para levar essas energias para fora desse ambiente. Primeiro vibremos pela casa, na nossa casa espírita, em Serra de Menezes, por todas as pessoas que aqui trabalham, os voluntários, e todos que aqui frequentam.
pelo educandário, por todas as crianças que aqui frequentam, seus pais, todos os voluntários. Agora vibremos por nossos lares. Visualizemos nossos lares, entrando por cada um dos cômodos e atingindo todos que ali se encontram. Vibremos por nossos familiares que ali se encontram. Vibremos por nossos familiares e amigos. Vibremos por nossa vizinhança, pelo bairro em que vivemos, pelas redondezas. Vibremos pela nossa cidade, Sorocaba, pelo nosso país. Vibremos pelos nossos dirigentes, administradores, políticos, e nesta época agora pelos candidatos às próximas eleições. Vibremos pelo nosso planeta. Visualizemos o nosso planeta envolto com essas energias do bem, para que elas possam chegar e atingir a todas aquelas pessoas que mais necessitem. Pessoas que estejam passando por diversos tipos de problemas, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. Vibremos por pessoas em hospitais, buscando cura. Vibremos por pessoas em situações de guerra, conflito. Vibremos por idosos em casas para idosos, asilos. Vibremos por crianças em orfanatos, para que todos possam receber tudo aquilo que mais necessitam. E agora, vamos pedir licença também para vibrar por nós mesmos, para que nós possamos receber tudo aquilo que mais necessitemos nesse momento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E agora vamos agradecer por essa oportunidade. Gratidão, e assim seja, graças a Deus. E finalizando os nossos trabalhos de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, eu convido vocês a nós orarmos um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Gostaria de dar alguns recados antes da gente fazer o convite para vocês, do passe individual, assim que alguém queira participar. Como falamos bastante aqui de candeia e de luz, nós temos várias oportunidades aqui na casa e também o educandário que participa junto aqui com a casa de sermos voluntários. Então aqui sempre está aberto, nós temos possibilidades aqui todo sábado, nós temos aqui o acolhimento fraterno, nós temos o evangelho, nós temos o passe, temos curso também de iniciação que está havendo todo sábado aqui a respeito do Espiritismo. Nós também aqui, como um recado, temos o apoio fraterno para auxílio de processo de recuperação independentes químicos, apoiado pela AME. Temos o nosso brechó de auxílio aqui à casa e também o educandário.
Temos as segundas-feiras, toda a noite, a Cozinha do Bem, a qual nós temos aqui vários voluntários e todos são também convidados para cozinharmos avantes para as crianças aqui do educandário. E informar que a biblioteca, que também a gente tem venda de livros e empréstimos, está aberta todos os dias, das 9h30 às 16h. Temos também a secretaria que pode dar esse apoio em dar maiores orientações nesses recados que eu estou deixando aqui. Então, agradeço a todos, que todos tenham um santo domingo muito iluminado e uma ótima semana, né, com seus familiares, com as pessoas que trabalham, com todos que convivemos. E daí eu convido a vocês que queiram ter o passe coletivo, individual, perdão, eu vou chamando uma quantidade para que a gente vá fazer o passe individual. Obrigado, bom domingo.